Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, para que você conheça a nossa comunidade negra, para que você saiba, afinal de contas, onde nós estamos, em que lugar a gente está dentro dessa sociedade, como nós colaboramos para que Santa Maria seja Santa Maria de todas e todas nós. Afinal de contas, como nós, enquanto comunidade negra, colaboramos para que Santa Maria seja também uma Santa Maria de oportunidade para todas as pessoas. E hoje aqui eu tenho uma pessoa incrível, que eu conheci assim, que é da minha área do direito, principalmente da minha área ali do direito criminal, que é onde eu me situo. Alexandre, obrigada, Alexandre, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, estar vindo compartilhar conosco as tuas experiências, as tuas vivências. Obrigada, meu filho. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço pelo convite e também agradeço a equipe, né, que faz parte do teu programa, né, por me receber aqui. Ah, é verdade, sabe que a gente nunca lembra da nossa equipe. Muito obrigada por nossa equipe aqui da TV Santa Maria, que está sempre de fé conosco, ajudando. E eu sempre digo assim, se eu não tivesse a Thaís, os meninos, eu não teria perna, sabe? Não teria perna para estar fazendo o programa. Agora nós estamos, na verdade, com 4 anos. Dia 26 de abril, a gente comemora 4 anos de programa no ar. Que legal. Então é uma tem vivência. todo um aparato por detrás, né? Verdade. Que é importante mencionar. Alexandre, tua família é daqui de Santa Maria? Tu é daqui? Sim. A minha família é daqui de Santa Maria, né? A minha família é ali da região do bairro Dores. E eu nasci por ali mesmo, né? Meu pai é brigadiano e a minha mãe é cabeleireira, né? E a família é daqui, se situa toda ali naquela região, né? Cresci naquela região e, sobretudo, dentro dos barracões de escola de samba, né? Que eu sou ali daquela região, então eu sou da Mocidade Independente das Dores, né? Que tem nosso presidente Seu Romeu, maravilhoso. Seu Romeu veio me prestigiar. Logo que a gente nós começamos em 2021, e daí eu tinha o contato dele porque eu estava junto com os presidentes de escola de samba. Que eu participava da Aliança pelo Samba, tinha ajudado lá e tal. Aí mandei convite para ele vir. Ele veio aqui, disse, não, faço questão de te dar um apoio, porque eu acho que vai dar certo. É nosso presidente de honra. E eu cresci dentro do barracão da Mocidade, sempre trabalhando, fazendo as alegorias, né? E todos os aparatos para o carnaval. Então cresci dentro do meio do samba e também dentro dos terreiros, né, de religiões de matriz africana. Né? Então sempre tive dentro desse movimento, né, negro dentro de Santa Maria. Então participo também, né, das ações que são feitas pelo João Herbert Ribeiro, né? Que inclusive é meu pai de santo, então sim, João, maravilhoso. Então também faz parte dessa comunidade do povo de terreiro. Que legal! E essa constituição tua ali nas Dores, de estar em escola de samba, da família, tu tem essa negritude mais aparente, assim, ou não era muito trabalhado? Então, na verdade, isso não era trabalhado. A minha família, ela é mista, então a minha avó materna, ela é branca, né? Ela é de São Luís Gonzaga, na verdade, então ela tem a pele clara. Meus tios têm a pele clara e a minha mãe saiu parecida com o meu avô, então ela é negra, né? E casou com um homem negro, com meu pai, e eu sou o único neto que sou negro, que sou retinto, todo mundo é de pele clara. Então essa questão de me perceber como negro, ela veio muito mais tarde, sobretudo quando eu tive a oportunidade de entrar no mestrado, ler o livro Tornar-se Negro, da Ruth Souza, né?
E aí eu percebi que na comunidade brasileira, na sociedade brasileira, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Lélia Gonzalez. E Lélia Gonzalez também, né? Com seu português e tudo mais. Quando eu fui me inteirando dessas filósofas, sociólogas, psicanalistas negras, que eu fui me perceber, não, mas então, né, eu sou negra. E sobretudo quando eu comecei a sofrer racismo, né, descarado. Claro que racismo eu sempre sofri desde pequeno, mas perceber, né, esses atos racistas que são mais elaborados quando a gente se torna adulto, eu fui perceber depois dessa leitura, depois de me inteirar, né, sobre essas questões. Olha só. Mas foi algo que eu fui me descobrindo, porque realmente as minhas maiores referências eram de pessoas brancas, né, sobretudo a gente estando no sul do país, né, onde a maioria da população é branca. É branca, olha só. E como é que tu foi, quando tu era criança, tu era uma criança muito ativa, muito arteira, tu era mais retraída? Então, na verdade, eu era uma criança um pouco mais retraída, porque eu sou o neto mais velho, né, da minha família, e a minha rua não tinha muitas crianças. E eu sofria muita homofobia, que eu fui descobrir depois, né, que era homofobia, quando eu tinha contato com outras crianças, porque eu sempre fui uma criança muito afeminada, as minhas maiores referências sempre foram mulheres, né, hoje, né, me identifico como um homem gay, então as minhas maiores referências eram mulheres, e então as outras crianças sempre apontavam, né, questões pejorativas, né, em relação à minha sexualidade naquela época. Então eu acabei me fechando no meu mundinho, né, brincando com as minhas coisas, brincando mais sozinho, brincando com as minhas bonecas que a minha mãe me dava escondido para meus tios não verem, né? Então eu criava todo mundo mágico, né? E então eu fui uma criança um pouco mais retraída nesse sentido. Então tu tens aí, nós temos duas questões. Uma, esse empoderamento de si mesmo, que chegou um momento que tu, eu sou gay, eu tenho que, como é que eu transito dentro dessa sociedade tão machista e preconceituosa? Sim, então, na verdade, isso é um processo. É um processo. Né? E eu acho que eu tô galgando isso ainda hoje, tá? Porque eu noto que nós, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, né, mulheres negras, sobretudo, que são a base da sociedade, nós somos pessoas quebradas, né? E eu acho que a gente se encontra exatamente nessa quebra que a gente tem, porque eu tenho uma quebra por causa da homofobia, por causa do racismo, as mulheres negras por causa do machismo, por causa do racismo, e eu fui tomando posse dessas quebras, né, e me empoderando com elas, e ao mesmo tempo me identificando com outras pessoas da comunidade através exatamente dessas quebras, né, que são essas vivências que a gente tem dentro da sociedade, né, machista, racista, homofóbica e etc. E aí tu foi se fortalecendo. Fui me fortalecendo através disso. Mas, como eu disse, é um processo de se apoderar de todas essas referências, né, com auxílio, que acho extremamente importante, né, da psicologia, né, de fazer terapia para se encontrar e se reconhecer e se fortalecer. Exatamente. E depois esse menino vai e descobre o direito. Como é que foi escolher o direito? Eu vou fazer direito, é a minha área. Como é que... Na verdade, eu não escolhi o direito que me escolheu. Geralmente é assim, né? Eu sempre quis ser professor, essa é a verdade, porque eu sempre admirei muito as minhas professoras. As minhas professoras mulheres, sempre admirei muito a forma como elas passavam conhecimento, a forma como elas faziam o meu olho brilhar em relação aos assuntos. E eu sempre fui apaixonada por história, português. Essas disciplinas eram as que eu mais gostava. Então eu queria ser professora. E aí, quando chegou na época do vestibular, eu queria fazer vestibular para história. Queria fazer vestibular para história. E aí, na época, a minha mãe, que sempre foi cabeleireira, ela atendia a reitora, né, da antiga FAMES, né? E ela disse: por que você também não faz vestibular para direito? Direito tem uma vasta possibilidade, depois você pode fazer mestrado e se tornar professor dentro do direito. E ser professor de ensino superior. E eu pensei, isso é uma possibilidade, por que não?
E aí fiz o vestibular para História, fiz o vestibular para Direito, passei nos dois. Mas aí conversando com a minha mãe disse assim, mas Xande, por que tu não faz para Direito? Porque o Direito, além de você ser professor, tem todos os concursos, tem a questão da advocacia, tem todas essas questões, vai te dar muito mais possibilidades. E eu disse, é mesmo. E acabei indo para o Direito. Acabei indo para o Direito, então eu digo que o Direito, na verdade, ele me escolheu. E é claro, conforme foi passando o tempo dentro da faculdade, eu fui gostando do Direito. Sobretudo, essas disciplinas mais sociológicas, mais empíricas, né, como Sociologia, o próprio Direito Penal, a Criminologia, que me fascinou muito. E aí eu fui me fascinando pelo mundo do direito, mas ainda sempre com aquela ideia da docência. Então, sempre produzindo muito academicamente, artigo científico, participando de congressos, eventos e tudo mais, para me preparar para um futuro mestrado. Olha só. E aí, assim, foi seguindo. Então, eu acabei fazendo especialização depois em Direito Penal e Processo Penal e indo para o mestrado em Criminologia. Não, e aí, assim, ó, eu acho que eu sou encantada, né? Eu gosto da área do direito, eu gosto, trabalho, eu advogo na área do direito penal, criminal, e hoje muito focada na violência contra a mulher. Então, em função da violência contra a mulher, de tudo que cerceia o ato violento, eu precisei aprender direito de família. Então eu trabalho também em direito de família, mas ele veio em função da violência contra a mulher, não foi uma busca que eu fui buscar, né? E é fascinante, acho que o direito penal, o processo criminal, ele é fascinante, e a criminologia é como entender este sujeito dentro do processo, né, criminológico. A gente vai fazer um intervalinho e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapecam.com.br. Aapecam. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum, e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Bontu, hoje conversando com o Alexandre, tendo aqui vários insights. Alexandre, desse mestrado em criminologia, foi para a sala de aula, chegou na sala de aula, mas eu queria saber qual foi a tese de dissertação, que pesquisa tu fizeste? Então, quando eu cheguei no mestrado, eu fiquei instigado a fazer algo diferente, quis me desafiar. E você sabe que dentro do direito não é tão comum as pesquisas empíricas, né? A gente geralmente faz pesquisas mais de revisão bibliográfica. E eu quis me desafiar, e a minha orientadora na época comprou essa ideia. E ela trabalha muito com a criminologia verde, que é estudar os danos socioambientais. E aí na época estava em tela um caso, né, sobre o amianto, o uso do amianto aqui no Brasil, sobre a questão da proibição do uso do amianto, que a gente tem em Minas Sul, né, a gente tem lá a extração do amianto, e eu quis trabalhar sobre isso, sobre a proibição do amianto, porque o amianto é cancerígeno e ele já foi banido do norte global há muitos anos, desde a década de 70, e o Brasil é ainda um dos maiores exportadores de amianto para outros países, como Índia, por exemplo, entre outros países. E aí eu fui estudar a fundo esse caso e eu percebi que a cidade de Osasco, em São Paulo, teve a maior fábrica, né, de cimento amianto. O amianto é aquela fibra mineral que é utilizada para fazer telhas, caixas d'água e tubulação.
E lá, de acordo com o Instituto Socioambiental do Brasil, mais de 4.000 pessoas morrem por ano por doenças derivadas do amianto, como a asbestose, tá? E aí eu fui para Osasco, porque lá existe uma associação dos trabalhadores, né, da fábrica, que extraía amianto, que trabalhava com amianto, entrevistar essas pessoas, como elas se sentiam trabalhando com essa fibra, sendo que muitas dessas pessoas, né, são adoentadas por causa do contato com a fibra, mesotelioma, asbestose, como eu mencionei, para saber se elas tinham noção desses danos que elas estavam sofrendo e a quem elas atribuíam esses danos. Porque o que acontece? Nós que somos do direito penal, a gente tem o crime como sendo aquilo que está no código, né? Por exemplo, matar alguém, lá artigo 121. Mas às vezes a gente não pensa em outras ações ou omissões que também causam danos como crime, como por exemplo, falta de compra de vacina, falta de saneamento básico, falta de educação. A gente não vê isso como crime, mas ainda causam danos à sociedade. E quando a gente está falando dessa questão de crimes de colarinho branco, que são praticados por grandes corporações, grandes empresas, a gente também não vê isso no Código Penal. E as pessoas não têm noção de que estão sendo vítimas. Então eu queria saber se esse grupo que trabalhou nessa fábrica tinha noção que era vítima de um dano socioambiental. Então eu entrevistei 15 pessoas. Da maioria dessas 15 pessoas, 12 já tinham doença derivada do amianto, já tinham ou mesotelioma ou asbestose, e estavam buscando indenizações judicialmente. Então essa foi a minha dissertação, fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa empírica, para dar voz e ouvido a essas pessoas que muitas vezes não são ouvidas porque boa parte da população não entende isso como crime. E elas não se entendem como vítimas. Então essa foi a minha ideia e essa foi a tese de mestrado que eu acabei elaborando e acabei enviando para essa associação de trabalhadores, inclusive para eles utilizarem, em futuros processos ou ações que eles fossem pleitear. Então, essa foi a minha tese e eu me apaixonei pelo empirismo, Sim, muito legal, muito legal. E na sala de aula, como é que estar trabalhando direito penal? Como é que foi essa experiência? Então, conforme eu mencionei, eu sempre fui apaixonado pela docência e ter esse contato de troca com os alunos e com alunas, para mim é mágico. Se eu consigo tocar um único aluno ou uma única aluna, eu já me sinto muito realizado, porque ali todo mundo. Aquele aluno, aquela aluna vai levar esse conhecimento para a família, vai levar para casa, vai distribuir para outras pessoas. Então, quando você fala algo e você vê o olhinho do aluno ou da aluna brilhar, aquela chavezinha virar, eu me sinto muito realizado. Por exemplo, essa questão mesmo que eu falei dos crimes, das pessoas não se identificarem como vítimas, de ensinar para eles e para elas que o conceito de crime que a gente já tem hoje na sociedade é um conceito seletivo, dá aquela virada de chave e eu me sinto muito realizado. Então, eu gosto muito porque é uma troca. Eu também aprendo muito quanto professor. Cada turma é diferente, é uma experiência nova, é um mundinho diferente. Então, para mim é muito realizador nesse papel de professor. Eu gosto também. Eu acho que agora, por exemplo, eu estou me sentindo bem realizada. Esses dias eu estava conversando com uma professora que me conhece há muitos anos e daí eu disse, olha, eu sempre me achei uma coordenadora mediana. Uma coordenadora ok, tá bom, o curso está indo bem, correspondo como coordenadora. Mas como professora eu sempre tive críticas enormes a mim mesma, sabe? Como professora sempre tinha que melhorar mais isso aqui. E agora, pela primeira vez, eu estou bem satisfeita com aquilo que, sabe, eu disse, olha, eu acho que pela primeira vez eu consegui elevar o meu nível da docência. Mas não é elevar o nível da docência, talvez eu tenha conseguido diminuir a carga de cobrança. Talvez tenha sido isso, quanto professora, eu me cobro bastante também de sempre estar melhorando, de sempre estar atualizado, a gente precisa estar sempre atualizado, de criar novas formas de passar o ensinamento, de prender a atenção dos alunos e alunas, até porque hoje em dia com o celular,
eles se distraem por qualquer coisinha, né? Tudo é mais interessante do que você, né, ali na frente. Então a gente tem que se reinventar a cada ano. Exatamente. Então, bem faceira. E tem assuntos que para nós são tão importantes, que tu tem que passar para o aluno de uma maneira que ele tenha esse encantamento. Se ele não tiver esse encantamento, a gente não atingiu o objetivo. Então, assim, ó, e às vezes é tocar como tu disseste, que a gente consiga identificar que deu certo, a gente já se sente realizado. Exatamente. Então, realmente. E a docência, ela é uma cachaça que tu bebe, tu não larga mais, Exatamente. Eu agora, que no momento não estou como professor, já estou sentindo falta desse contato, dessa troca, porque realmente é algo que nos realiza no nosso dia a dia. É desafiador? Mas nos realiza muito no dia a dia. E, Alexandre, nas redes sociais, tem uma pessoa bastante atuante ou não? Não, nas redes sociais eu não sou muito atuante. Na verdade, enquanto estava como professor, eu compartilhava questões mais da instituição que eu estava trabalhando no momento, mas o meu pessoal eu acabo não expondo muito, não sou muito participativo nas redes, assim, de trocar conhecimento, não consegui me atualizar tanto, assim. Eu sou mais manualesco, confesso. Sou jovem, mas sou mais manualesco. Gosto desse contato mais pessoal, conversar ali na mesinha de bar, ter uma troca, com uma boa cervejinha de repente, né? Geralmente saem os melhores papos. É verdade, com certeza. E aqui em Santa Maria, agora, tem atuado, chegou aí na escola de samba participar, porque tu estava morando fora, né? Sim, pois é. Então, cheguei com um cenário em Santa Maria um pouco triste em relação ao carnaval. Faz 10 anos que a gente não tem mais o carnaval aqui de rua. Consegui ainda pegar as escolhas das rainhas, poder participar disso tudo. Mas essa questão de barracão, realmente todas as escolas, a maior parte das escolas estão paradas, né? Então eu não tive essa participação, essa interação direta depois que eu retornei. Mas espero, aí tem grandes promessas, né? Que ano que vem teremos carnaval. Então tomara, pra gente voltar a ter essa festa popular, sobretudo da comunidade negra, né? Que é o carnaval. Exatamente. Não, e a gente observa a necessidade. Eu acho que também vi esses movimentos de que agora a gente vai ter, de repente, uma retomada. Vamos esperar. Mas eu fico pensando assim, no Alexandre, como é linda a tua caminhada, Alexandre. De estudo, de se encontrar, de estar aí, porque a gente sabe que o preconceito, a discriminação é um pouco velada, dali um pouco ela é mais agressiva, dali um pouco fica mais velada, mas a gente sabe que estar preparado para isso não é uma coisa fácil. Não é fácil, e eu costumo dizer que nós, pessoas negras, nós estamos abrindo os espaços a facão. É como se a gente estivesse numa selva extremamente fechada e a gente está aqui galgando o espaço, né, a facão, a machado. E assim, é muito difícil, porque para mim não foi fácil. O direito, como você sabe, é uma área extremamente seletiva, é uma área formal. E não está acostumada a ver pessoas como nós, né, ocupando esses espaços de fala, esses espaços de influência. Então foi muito duro para mim chegar até aqui. E em determinada época eu me cobrava ser mais atuante na militância. Mas aí eu percebi que o simples fato de eu estar ocupando esse espaço como professor, como acadêmico, como pesquisador, já é uma grande militância. Exato. O fato de estar vivo hoje como um homem gay afeminado que sou, já é um ato militante muito grande. E aí eu parei de me cobrar um pouco. Agora eu tô, o simples fato de estar vivo. Mas verdade, eu sempre digo assim, se tu conseguires existir como você fazendo aquilo que você gosta, sabe? Isso é um ato de rebeldia enorme dentro de uma sociedade que é excludente. Exato. Então, assim, os espaços que nós, da comunidade negra, vamos ocupando,
Eu também vejo bem assim, é abrir picada. Então, uma vez as gurias me chamaram, assim, prof, nós não temos professores negros, nós não temos livros negros num curso de direito. Eu disse, olha, vocês talvez sejam aquelas que vão se formar, vão fazer mestrado, doutorado, e vão vir e vão ser os professores desse curso. Sabe? Então é nós e a gente tem que seguir de cabeça erguida, fazendo nossas coisas, vencendo as nossas dificuldades, que não é fácil, mas se colocando dentro da sociedade. Exato, até porque nós, pessoas negras, carregamos aí 400 anos de ancestralidade junto com a gente. E a gente está num patamar que muitos e muitas aí sofreram pra gente estar onde a gente está. Exato. Então, a gente está ocupando um espaço agora para que as futuras gerações também possam, né, ocupar ainda mais esses espaços de fala e de influência. Alexandre, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz com a tua estada aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Você que nos acompanha, compartilhe esse programa para que outras pessoas conheçam o Alexandre, conheçam o Viva Ubuntu. A gente tem você aqui conosco, a sua presença, a sua audiência é sempre muito importante. Alexandre, Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu. Apoio cultural UBRA. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos UBRA.